A nova plataforma Z170 chegou ao mercado há pouco tempo e trouxe consigo uma grande variedade de placas-mãe, desde as mais simples até as mais robustas e bonitas. E hoje nós vamos analisar mais uma delas. Vamos dar uma olhada na placa-mãe Gigabyte Z170X Gaming 7, uma placa-mãe topo de linha da nova geração que oferece recursos bem interessantes para entusiastas e para os jogadores. Vamos dar uma olhada no que essa belezinha tem para oferecer. A Gigabyte classifica suas placas-mãe em basicamente três categorias: a linha Ultra Durable, que traz componentes de alta qualidade e durabilidade, a linha Xeon Game, que traz tecnologias e um visual voltado para os gamers, e a linha SoC, ou SoC, Super Overclocking, que traz recursos voltados para entusiastas da área de overclock. Placas-mãe com a ênfase game têm se tornado cada vez mais populares no mercado, e o seu principal objetivo é oferecer ao jogador uma melhor experiência nos jogos, através de tecnologias que aprimoram o áudio, a rede e etc. Além dos softwares que vêm para complementar e facilitar o uso desses recursos. O aspecto visual também é extremamente importante para esse público e a Gigabyte definitivamente não poupou esforços em produzir uma das placas-mãe mais bonitas que eu já vi. É claro que isso depende do gosto de cada pessoa. A Gigabyte Z170X Game 7 conta com recursos esperados de uma Z170 high-end. Nós temos um sistema de áudio e rede diferenciados, muitos USBs 3.0, um par de USBs 3.1, dois slots M.2 de 32 GB, HDMI 2.0 e etc. Como o próprio nome sugere, ela é equipada com o chipset Intel Z170, que conta com novidades em relação ao Z97, por exemplo, a atualização do DMI. Agora o chipset pode fornecer 20 linhas PCI Express 3.0, ao contrário da plataforma anterior, que oferecia apenas 8 linhas PCI Express 2.0. Bom, felizmente o nosso mercado está passando por uma instabilidade econômica, graças à disparada do dólar. Esses produtos importados ficam naturalmente muito caros e a Gigabyte Z170X Game 7 pode ser encontrada por aproximadamente entre R$ 2.000 e R$ 2.400 aqui no Brasil, enquanto lá fora ela está custando aproximadamente $215, ok? Então vamos dar uma olhada mais de perto na Z170X Game 7. A Gigabyte Z170X Game 7 foi disponibilizada em duas caixas diferentes, essa com parceria com a Blizzard, estampando o jogo Heroes of the Storm, e uma outra versão apenas destacando os detalhes em vermelho e branco da placa. Bom, aqui na frente da placa, além desse destaque do jogo, nós temos o logo Xeon Game, o nome da placa Z170X Game 7, aqui embaixo o selo Intel Chipset Z170, Intel Core, LGA 1151, DDR4, USB tipo C e USB 3.1. Na parte de trás nós temos um resumo das tecnologias e recursos que acompanham a placa-mãe, que nós temos o controlador Intel USB 3.1, que permite até 32 gigabits por segundo. Nós temos aqui o sistema de som, o sistema de rede, alguns recursos, enfim. A placa ela vem protegida por um plástico antistático, como é de costume das placas. Vamos tirar aqui e dar uma olhada primeiro nos acessórios. Nós temos aqui um manual de instruções muito completo, recomendo que vocês leiam, bastante informativo. Nós temos o CD de softwares e drivers. Se vocês não tiverem acesso à rede, à internet, vocês podem instalar os drivers a partir daqui. Nós temos dois pacotinhos com cabo SATA, cada um tem 2 cabos, então nós temos 4 cabos SATA. Nós temos uma ponte SLI flexível, ela permite que você instale placas de vídeo com um slot de distância ou sem um slot, porque ela é flexível, então você pode dobrar ela assim. Nós temos aqui o G-Connector, é um adaptadorzinho para você usar nos headers da placa-mãe. Então, em vez de você ter que ir lá e conectar os headers diretamente na placa-mãe, você vai conectar nesse conector e o conector inteiro você coloca na placa-mãe. Então, facilita esse manuseio. Nós temos aqui mais documentação. Nós temos aqui um aviso de porta para você entrar ou para você não perturbar, né? Então aqui nós temos a logo da Gigabyte. Nós temos o espelho traseiro, ele é almofadado, inclusive ele tem também um sistema de LED. Você vai conectar isso aqui na placa-mãe, depois eu vou mostrar para vocês.
né? Aí vai do gosto pessoal de cada pessoa. Essa placa ela tem bastante recurso de LED, então. E aqui nós temos mais um folheto sobre o Heroes of the Storm. Nós temos aqui também uma pecinha de aquelas capinhas para você colocar. Deixa eu ver se tem... Ah, nós temos mais algumas coisinhas aqui, tá escondido, ó. Nós temos uma badzinha, né, uma logo da G1, bem bonitinha. Nós temos mais algumas daquelas capinhas de plástico para você colocar nos conectorzinhos aí da sua placa-mãe, ok? Acabaram os acessórios, vamos agora dar uma olhada na placa. Existe uma parcela crescente do mercado que leva muito em consideração o visual da placa e muitas vezes isso acaba sendo um fator decisivo na escolha entre uma e outra. E na minha humilde opinião, a Gigabyte acertou no esquema de cor, no visual da placa. É um visual bastante agressivo, bastante imponente. Ela fugiu daquele esquema de cor tradicional, vermelho e preto, que nós vemos em muitas placas. Então nós temos aqui o preto no PCB e o branco em destaque aqui na carenagem, nos dissipadores aqui também. Nós temos alguns detalhes na cor prata e alguns detalhes na cor vermelha, inclusive aqui nos slots PCI Express, que são eles têm um revestimento metálico, depois eu vou comentar com vocês. Enfim, a placa é, na minha opinião, extremamente bonita, extremamente sofisticada, diferente do que a gente vê aí na maioria das placas mãe, ok? Mas não só de beleza vive um produto. A Gigabyte trouxe inúmeros recursos que fazem jus ao nome gaming que ela carrega. A começar pelo sistema de áudio dedicado que nós temos nessa placa-mãe, o Amp Up Audio Technology, que reúne uma série de recursos para aprimorar a experiência sonora do usuário. Dentre esses recursos, destaque-se os capacitores de áudio Nichicon japoneses, os conectores de áudio banhados a ouro, que depois eu vou mostrar para vocês, a possibilidade de troca física desse amplificador. Você pode escolher outras opções e colocar aqui. É lógico que você precisa ter uma ferramenta que extrai esse IC, não é muito complicado. E claro, nós temos aqui o processador de áudio Quad-Core Creative Sound Core 3D, que proporciona uma maior qualidade sonora em relação a sistemas comuns, além de aliviar o processador principal de certas cargas de trabalho relacionadas ao áudio. E seguindo o padrão das séries anteriores, a Gigabyte separou fisicamente o sistema de áudio do restante do PCB a fim de minimizar interferências eletromagnéticas. E uma trilha de LED que acende bem aqui inicialmente a cor vermelha para combinar com a placa-mãe, mas você pode ajustar a cor via software lá no Windows. É um recurso bem interessante para usuários que gostam de personalização, de customização. Você pode colocar algumas cores, você pode colocar alguns efeitos, efeitos de pulsar, efeitos de seguir o ritmo de uma música, ou deixar sempre ligado, ou deixar desligado, enfim. Então isso acaba deixando o aspecto visual da placa ainda mais interessante, ainda mais game. É claro que isso depende de usuário para usuário. Como vocês estão vendo, nós temos aqui uma carenagem branca que cobre boa parte da lateral da placa, essa parte de plástico. Aqui no Amp Up Audio também nós temos a logo G1 Game, e aqui nós temos alguns dissipadores que eu vou detalhar mais adiante. O espaçamento aqui na área do socket me pareceu suficiente para a maioria dos air coolers. É claro que ainda assim você precisa avaliar se o seu cooler vai caber corretamente, se ele não vai bater aqui nos dissipadores do VRM. O ponto mais alto deles é de 29 milímetros. E claro, você precisa olhar também se os módulos de memória não vão atrapalhar o cooler. No caso, você pode colocar nos slots vermelhos para que não haja problemas, mas a altura dos módulos de memória também é um ponto que deve ser levado em consideração. Apesar dessa placa carregar consigo o nome Game, nós temos recursos específicos para quem pretende explorar o overclock dos CPUs Skylake. Próximo do primeiro slot PCI Express, nós vemos um IC intitulado Turbo B-Clock, que segundo a Gigabyte permite que os overclockers mudem a frequência base, também conhecida como BCLK, em uma faixa mais ampla, sem que haja problemas de performance, de 90 a 200 MHz, não tendo que se limitar aos 5% tradicionais. Aqui na parte de cima nós temos poucos componentes, pouco espaço devido aos dissipadores do VRM, essa carenagem branca. Então aqui escondidinho do lado nós temos o LED I/O, que é para você conectar aquele cabinho do espelho traseiro para que você tenha um LED aqui na parte de trás. Nós temos aqui um System Fan, nós temos o conector de energia de 8 pinos, alguns capacitores 10K Black sólidos,
o CPU Fan para você ligar o cooler do seu processador. Nós temos também o OptFan para usuários que utilizam coolers com duas fãs ou as fãs e a bomba, no caso do hidrocooler. Então você pode conectar aqui no OptFan. E ao lado dos slots de memória nós temos alguns pontos de medição de tensão para usuários avançados que querem monitorar as tensões através de um multímetro. A Z170X Game 7 possui 4 slots de memória DDR4 que permitem até 64 GB de memória rodando a 3.866 MHz no modo Dual Channel. É só você utilizar os dois módulos nos slots vermelhos ou nos slots pretos. No entanto, essa frequência máxima que os módulos conseguirão atingir depende da capacidade individual do módulo de suportar essa frequência e, claro, o IMC do processador, entre outros fatores. Não é simplesmente você colocar um módulo de 2.400 e falar, vou rodar ele a quase 4.000 MHz. Não é bem por aí, você tem que testar isso aos poucos. Os engenheiros da Gigabyte adicionaram vários botões aqui na parte lateral. Nós temos aqui o botão Power, ele é iluminado, então é especialmente útil para quem utiliza a placa-mãe em bancada ou o usuário não utiliza ali os headers frontais no gabinete, então basta você pressionar aqui e você vai ligar a sua placa-mãe. Nós temos o botão de Reset, nós temos o botão de Clear CMOS, um LED debugger especialmente útil para você visualizar erros durante a inicialização da sua máquina. Nós temos aqui dois botões que também são iluminados, o OC e o Eco. O Eco ele ativa a economia de energia e o OC ativa um overclock automático para o seu hardware. Nós temos aqui duas fases dedicadas aos módulos de memória, o conector de alimentação principal de 24 pinos, dois headers USB 3.0, como cada header desse permite até dois USBs 3.0, então nós temos à disposição 4 USBs 3.0 para você ligar na parte frontal do seu gabinete. Então você liga aquele cabo que vem junto com o seu gabinete. Aqui nós temos mais um System Fan. Nós temos uma abundante quantidade de portas SATA disponíveis nessa placa-mãe. São 8 portas SATA no total, sendo que 6 portas SATA dessa são controladas pelo chipset da Intel, portanto elas têm alta velocidade. Nós temos aqui duas portas, a 6 e a 7, que são controladas pelo chip da ASMedia, o 1061. E aqui no canal eu já mostrei para vocês em um teste que você tem uma grande perda de performance ao utilizar essas portas, especialmente em SSDs, em discos de alta performance. Então eu recomendo que vocês utilizem seus SSDs nas portas SATA controladas pelo chipset da Intel e discos mais lentos aqui nas portas ASMedia, apenas se você realmente precisar usar todas as portas SATA. Nós temos aqui também 3 SATA Express, como vocês podem ver, e claro, se você utiliza o SATA Express, você não vai utilizar as portas SATA do lado, porque o conector ocupa esse conjunto inteiro, ok? E existem outras restrições. Sabendo que o chipset Z170 compartilha suas pistas PCI Express em pontos diferentes da placa-mãe, nem todas as portas, nem todos os slots podem ser usados ao mesmo tempo. Por exemplo, se você usar o slot M.2, se você conectar aqui um SSD M.2 do tipo SATA, automaticamente a porta SATA 3 vai ser desabilitada. E se você utilizar no segundo slot M.2 um SSD M.2 do tipo SATA, automaticamente a porta SATA 0 vai ser desabilitada. E fica ainda pior se você usar SSDs M.2 PCI Express X2 ou X4, só para vocês terem ideia. Se você instalar aqui na frente um SSD M.2 PCI Express X4, a porta 0 até a 3 vai ser desabilitada, ou seja, 4 portas SATA serão desabilitadas. E já se você instalar no segundo slot M.2, nenhuma das portas SATA serão desabilitadas, mas o último slot PCI Express vai ser desabilitado. Então é preciso que você fique atento a isso. No manual de instruções tem uma tabela, eu vou mostrar para vocês essa tabela durante o review, e você consegue se informar o que você pode usar ao mesmo tempo e o que você não pode usar ao mesmo tempo, ok? Então o meu conselho é que se você for usar um SSD M.2 PCI Express, você utiliza no segundo slot, mesmo que você vai desabilitar o último slot PCI Express. Assim, as portas SATA não serão desabilitadas. E falando no M.2, nós temos dois slots, conforme eu já comentei com vocês. Eles estão posicionados entre esse slot PCI Express, esse está mais próximo do CPU, esse aqui está mais próximo do segundo slot. E ambos os slots têm a velocidade de 32 gigabits por segundo, ou seja, eles são alimentados por 4 pistas PCI Express 3.0, ok? E ambos permitem 3 dimensões de SSDs, o 22
por 42, 2260 e o 2280, que é a dimensão máxima. Você pode configurar isso aqui através desse parafusinho. Basta você instalar o seu SSD M.2 e parafusar aqui na dimensão correspondente. Na parte de baixo da placa-mãe nós temos esse belíssimo dissipador do chipset, tem a logo Geon Game, esses detalhes na cor preta, na cor prata, na cor branca e na cor vermelha. Eu achei bem interessante, bem diferente esse visual, ok? Bem escondido aqui nós temos dois pininhos para você fazer o Clear CMOS, eles estão sem o jumper, provavelmente perdeu ou não vem o jumper mesmo. Aqui nós temos os headers do painel frontal, eles estão muito bem identificados, eu vou mostrar uma foto para vocês. E você pode usar aquele conectorzinho aqui para que você não precise colocar cabo por cabo aqui. Você coloca os cabos no conector, coloca o conector inteiro aqui. Nós temos a System Fan 2, aqui nós temos as duas memórias flash referentes às duas BIOS dessa placa-mãe. Ela é uma Dual BIOS, inclusive você pode selecionar aqui se você vai utilizar as duas BIOS ou não. Nós temos aqui um switch que você escolhe se você usa a BIOS no 1 ou se você usa as duas BIOS na opção 2. Aqui nós temos duas USBs 2.0 e 1.1 frontal, então você pode colocar aqueles cabos e ligar no seu gabinete. Nós temos aqui o conector TPM, o conector para serial que persiste ainda em aparecer nas placas-mães. Nós temos aqui um outro switch para você alternar o ganho de áudio em 2.5x e 6x, que faz parte do AMP-AP áudio. E por fim aqui no canto nós temos o conector de áudio frontal. Eu preciso dedicar um certo tempo para a gente falar sobre os slots PCI Express, que é um assunto complicado e muitas pessoas sempre se confundem. Nós temos nessa placa-mãe 6 slots PCI Express, são 3 slots X16 e 3 slots X1. Os slots X16 eles são diferentes, eles possuem um revestimento metálico de aço inoxidável. Isso aqui não é por questão apenas estética. Esteticamente ficou interessante, mas o principal objetivo é fornecer mais rigidez por slot. Segundo o Gigabyte, 1.7 vezes mais rigidez. Então, para o usuário que vai colocar placas de vídeo grande, placas de vídeo pesada, o slot é mais rígido, é mais firme para aguentar essas placas de vídeo. Então acaba evitando danos aos slots. Bom, o primeiro slot X16 ele opera a X16 3.0, ele é fisicamente e eletricamente X16, então todas as pistas do CPU são dedicadas para ele, as 16 pistas, ok? O segundo slot X16 ele tem o tamanho do X16, porém ele é eletricamente X8, ok? E se você utiliza uma segunda placa de vídeo aqui, ele vai dividir as pistas com o primeiro slot e ambos vão operar a X8, X8 3.0. Então se você utiliza uma placa de vídeo, X16 3.0. Se você utiliza duas, X8, X8 3.0. E o último slot ele é roteado a partir do chipset, conforme eu já expliquei, ele divide as pistas com esse segundo slot M.2. Então ou você utiliza esse M.2 ou você utiliza esse PCI Express. Ele tem o tamanho do X16, porém ele é eletricamente X4 3.0. Ele é indicado para você usar aqueles SSDs PCI Express, que eu já fiz aqui no canal alguns reviews dele, porque ele tem uma boa performance e ele não compartilha as pistas com os slots de cima. Então você pode usar um multi-GPU aqui e usar esse último slot sem nenhum problema de performance. Enfim, pessoal, nós temos aqui o selo SLI e o selo AMD Crossfire. Então essa placa-mãe permite Two-Way SLI, ou seja, duas placas de vídeo da NVIDIA no primeiro e no segundo slot. E ela permite 3 placas da AMD, o Three-Way Crossfire, nos 3 slots PCI Express, porque a AMD permite o Crossfire em slots X4, já a NVIDIA não. Então você pode fazer apenas um SLI com placas da NVIDIA, Crossfire, você pode usar as 3 placas. E finalmente na parte de trás nós temos aqui a persistente porta PS2 para mouse e teclado. Nós temos duas USBs 3.0 pintadas na cor amarela, elas são diferentes, não apenas na cor, mas a Gigabyte implementou a tecnologia USB Dake Up, que fornece energia limpa e livre de interferências. Ela afirma que esse isolamento que ela fez resulta em 2 vezes menos ruído elétrico em relação a portas USBs comuns. Infelizmente eu não tenho como testar isso porque eu precisaria ter um osciloscópio, então eu vou acreditar no que a Gigabyte falou, ok?
Para usuários que vão utilizar o vídeo integrado, nós temos aqui DisplayPort 1.2 e HDMI 2.0. Olha que interessante. Então, você pode assistir conteúdos em 4K em uma TV 4K usando o HDMI 2.0. Ambos os conectores são banhados a ouro, então ajuda na questão da condutividade e na maior resistência à oxidação. Aqui nós temos uma, duas, três USBs 3.0 pintadas na cor azul, são portas nativas do chipset, assim como as duas aqui também são portas nativas. Nós temos aqui duas interfaces de rede, uma é a Killer E2400, que tem a vantagem de ter um software exclusivo para priorização de tráfego, assim você tem um bom desempenho em jogos online. Aqui nós temos a rede Intel 1219V, que proporciona uma menor sobrecarga no CPU. Em uma das grandes ênfases da plataforma Z170, um par de portas USB 3.1. Abaixo da rede Killer nós temos a USB 3.1 tipo C, que é reversível. Ela permite a conexão de dispositivos compatíveis dos dois lados. Então aquele problema de você conectar o pendrive de um lado e você fica tentando conectar, não vai existir mais na USB 3.1 tipo C. Ao lado nós temos aqui na cor vermelha a USB 3.1 tipo A. Ela possui o mesmo formato das outras, portanto ela é retrocompatível. Ela tem a vantagem de ser mais rápida. Ambas essas portas são controladas a partir de um controlador da Intel. Ele utiliza 4 linhas PCI Express 3.0, sendo portanto capaz de oferecer uma banda total de até 32 gigabits por segundo e velocidade de transferência de até 10 gigabits por canal. E por fim nós temos aqui os conectores de áudio banhados a ouro, 5.1 canais de entrada e o conector de áudio ótico. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dividir em duas partes. Nessa primeira parte vocês viram todas as características, os recursos, os aspectos visuais da placa. Na segunda parte nós vamos explorar a UEFI BIOS, vamos ver as opções de overclock que a placa nos oferece, nós vamos ver os softwares, toda aquela suíte de softwares que a Gigabyte envia junto com essa placa e vamos finalizar a nossa análise, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal para acompanhar a segunda etapa desse vídeo e nos vemos em breve em mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Até mais, pessoal!